No princípio de tudo, antes de existirem estrelas, mares ou mesmo o próprio tempo, havia apenas a voz poderosa de Deus pairando sobre o nada. É nesse ponto que começa uma das histórias mais fascinantes da Bíblia: a criação do mundo. Durante 7 dias, cada palavra dita por Deus trouxe vida, ordem e beleza ao universo. Imagine por um instante a escuridão absoluta sendo cortada pela primeira luz, como se fosse o nascer do sol depois de uma noite infinita. Esse é o primeiro dia, quando Deus separa a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Um detalhe importante aqui é que, antes mesmo do sol, da lua e das estrelas existirem, a luz já havia sido criada. Isso nos mostra que a presença de Deus é a própria fonte de toda claridade e energia. Esse primeiro ato divino nos ensina que, mesmo quando tudo parece escuro, a luz de Deus pode mudar qualquer realidade. No segundo dia, Deus olha para a imensidão do espaço e cria algo essencial para a vida: o firmamento que nós conhecemos como o céu. Ele separa as águas que estavam sobre a terra, criando um espaço de equilíbrio, um ambiente perfeito onde a vida poderia florescer. Imagine o azul infinito do céu sendo desenhado pela primeira vez, um espaço que abrigaria nuvens, chuvas e até o ar que respiramos. O céu foi feito não apenas como um limite, mas como parte de uma ordem perfeita que sustentaria tudo o que viria depois. Esse detalhe é crucial porque, sem o firmamento, não haveria ciclo da água, não haveria clima, não haveria vida. Deus estava preparando o ambiente para tudo o que ele ainda iria criar. O terceiro dia é marcado por uma transformação incrível. As águas são reunidas em um só lugar, formando os mares, e a terra seca aparece. É nesse momento que surgem os primeiros continentes e ilhas, moldados pela mão do Criador. Mas não para por aí. Deus ordena que a terra produza vegetação. Árvores, flores, frutos, ervas e sementes começam a brotar de forma abundante. Cada planta foi criada com a capacidade de se reproduzir, carregando dentro de si a semente para futuras gerações. É um detalhe extraordinário, porque isso mostra como Deus planejou um mundo sustentável desde o início. Ele não apenas criou plantas bonitas, mas também alimentos para os seres que viriam a existir, mostrando cuidado e provisão. No quarto dia, Deus cria os grandes luminares: o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também as estrelas. Esse momento é grandioso, porque marca a organização do tempo como nós o conhecemos. Os dias, as estações, os anos, tudo começa aqui. Imagine olhar para o céu escuro e de repente vê-lo se iluminar com bilhões de pontos brilhantes. Além da beleza, essa criação tinha um propósito prático: marcar ciclos, orientar a agricultura e até mesmo guiar os homens em suas jornadas. É interessante perceber que, até esse ponto, já existia luz, mas agora Deus estabelece fontes permanentes dessa luz. Isso reforça a ideia de que Ele é um Deus de ordem, que cria cada detalhe com um objetivo específico. Chegamos ao quinto dia, quando Deus volta sua atenção para os mares e os céus. Ele cria os peixes, grandes criaturas marinhas e todos os seres que vivem nas águas. Junto com eles, surgem as aves que passam a voar pelo céu. Imagine pela primeira vez o som do canto dos pássaros ecoando sobre a terra, enquanto cardumes coloridos nadavam nos mares recém-formados. Deus, então, abençoa essas criaturas e ordena que se multipliquem. Esse ato de multiplicação mostra que a criação não era estática, mas dinâmica, viva, em constante expansão. É uma cena de movimento, de vida borbulhando, de diversidade abundante surgindo em apenas um dia. No sexto dia, o auge da criação acontece. Primeiro, Deus cria os animais terrestres: leões, cavalos, bois, insetos, répteis e toda a variedade que podemos imaginar. Cada um com características únicas, cada um com um papel importante no equilíbrio do planeta. Mas o ponto mais especial desse dia é a criação do ser humano. Deus decide criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que, diferente de todas as outras criaturas,
o ser humano carrega dentro de si algo divino, a capacidade de pensar, escolher, amar e se relacionar com o Criador. Adão e Eva são colocados no Jardim do Éden, um lugar perfeito, cheio de frutos, rios e beleza. Aqui, Deus dá ao homem a missão de cuidar da terra e dominar sobre os animais, mas sempre em parceria e obediência ao Criador. Por fim, chegamos ao 7º dia, um dia diferente dos outros. Deus não cria nada novo, ele descansa. Mas esse descanso não significa cansaço, e sim satisfação plena com tudo o que havia feito. O universo estava completo, em equilíbrio, perfeito em cada detalhe. O 7º dia se torna, então, um marco de santidade. Deus o abençoa e o separa como um dia especial, um lembrete eterno de que até mesmo em nossa rotina precisamos parar, descansar e reconhecer a grandeza do Criador. Esse princípio do descanso, conhecido como o sábado, atravessa toda a história bíblica e ainda hoje nos ensina sobre equilíbrio e confiança em Deus. Quando olhamos para esses 7 dias, não vemos apenas uma sequência de acontecimentos, mas uma revelação profunda do caráter de Deus. Ele é um Deus de ordem, de beleza, de cuidado e propósito. Cada detalhe da criação mostra seu amor pela humanidade. Desde a separação da luz e das trevas até a criação do homem, tudo foi feito com intenção e perfeição. Essa narrativa também nos lembra que o mundo não é fruto do acaso, mas resultado de um plano divino. E, se Deus foi capaz de criar o universo inteiro em 7 dias, Ele também é capaz de transformar qualquer área da nossa vida que esteja em caos. Agora, pense comigo. Se cada planta, cada estrela e cada gota do mar foram criados com propósito, quanto mais você, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. A criação não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem viva que nos lembra quem somos e para que fomos criados. Deus não fez nada sem razão, e a sua existência é a maior prova desse cuidado. Quando entendemos isso, passamos a enxergar a natureza, o tempo e até a nós mesmos com outros olhos. O relato da criação é, acima de tudo, uma declaração de amor do Criador para a sua criação.